Bom dia. Aqui estamos para iniciarmos essa conversa que vai nos falar sobre a transição planetária. Mas antes de mais nada, gostaria de agradecer a Associação Espírita de Tiradentes de Santana do Livramento pelo convite e também parabenizando-a pelo mais transcurso do aniversário. Hoje nós estamos aqui tentando levar para os nossos irmãos e irmãs em doutrina espíritas e aqueles também simpatizantes, algo sobre a transição planetária. A transição planetária é um tema que nos instiga bastante, porque nos fala sobre aquelas interpretações muitas vezes errôneas que nós temos a respeito do final dos tempos. A gente sempre ouviu falar no final dos tempos que seriam tempos difíceis do fim do mundo, com terremotos, cataclismas, e na realidade não é nada disso, né? Segundo as interpretações que a gente pôde colher dentro da leitura das obras espíritas e com outros irmãos mais balizados em conhecimento dentro do movimento espírita, e trazendo um esboço, não tenho a pretensão de querer aprofundar um tema que é bastante complexo também, mas fiz um pequeno roteiro aqui para não divagar muito em relação a essa amplitude que esse conhecimento da transição planetária nos traz e que é bastante fecundo em termos de informações e de fontes. Então nós vamos começar, né, com as instituições do planeta. Todos os segmentos planetários e todas as instituições do planeta estão passando ou irão passar por esse novo tempo, um novo tempo de transformações já previsto na própria doutrina espírita, na questão 728 do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre a lei de destruição, e ali nos fala que tudo precisa ser destruído para ser recomeçado. Em outras palavras, eles nos falam que precisa ser destruído, mas no sentido de que haja uma transformação, e uma transformação sempre para que algo melhor dali surja. E também, consequentemente, vai obedecendo à lei do progresso. Então, nós estamos passando por um desses momentos da sociedade terrestre, que hoje, todos nós vivenciamos. Como se diz no jargão popular, estamos todos no mesmo barco. E essas instituições elas vão sofrer uma modificação na sua estrutura de composição, de constituição. Novas instituições com base na ética, com base na honestidade, na responsabilidade social. E então nós temos que ver que são valores novos que estão adentrando já de há muito tempo, de forma sutil, segundo a espiritualidade. Esse processo começou nos anos 50 do século passado, 1950, e está agora entrando num processo de profundas modificações, de modificações muito mais acentuadas. Então nós temos que observar que isso tudo também estava previsto. E muitas vezes nós cristãos, nós ficamos como que se a perguntar a nós mesmos o porquê de tudo isso aí. Mas nós já tínhamos as respostas dessas situações que estão se acentuando a olhos vistos nos últimos momentos. Nós temos, por exemplo, uma passagem de Jesus, quando ele falava através de sermões. Sermões eram pequenos discursos de conteúdo moral, e ele nos fala sobre o sermão profético. Então, naquele sermão profético, segundo a passagem que nós temos, Jesus, saindo com seus discípulos do Templo de Salomão, um dos seus discípulos disse: Mestre, por que olhai essas pedras, que belos edifícios? E Jesus respondeu para o seu discípulo dizendo:
vede bem, nada disso ficará pedra sobre pedra. A um primeiro momento, isso nos induz a pensar que seria algo que muito catastrófico que poderia ocorrer. Mas na realidade Jesus quis dizer que todas as construções humanas onde esteja envolvido a vaidade, a soberba, onde esteja envolvida todos esses vícios morais de superioridade, essas construções seriam todas as obras humanas em todos os segmentos, ou seja, na política, né, nas ciências sociais, em todos os segmentos onde quer que o ser humano empregue o pretenso poder de superioridade sobre os outros, isso não teria bases estruturais para se manter. E nós temos observado em todos os tempos da humanidade que aquelas grandes obras das civilizações do passado, a grande maioria sequer existe mais, as outras estão relegadas aos museus. Então essa nova sociedade que está entrando e que muitos interpretam como uma grande catástrofe, nada mais é do que essas transformações no pensamento humano. À medida que nós formos evoluindo moralmente e espiritualmente, nós vamos construindo uma sociedade diferente até aquela que nós temos observado até hoje. Então são digamos, construções do intelecto humano baseado principalmente no Evangelho de Jesus, na lei do mérito, do esforço, da ética, da dignidade. Então, nós podemos observar, porque a doutrina espírita vem nos trazer essa explicação. Claro, aliás, os espíritos vêm nos trazer essa explicação. Então, são tudo aquilo que nós observarmos que está em antítese à ética e à moral do Cristo, isso não terá vida longa. E é o que nós estamos vendo hoje. Empresas muito bem estruturadas que passam por momentos difíceis, países baseados na sua superioridade com base na exploração de outros países, não aqui puxando para o lado do socialismo, mas analisando o fundo histórico, do fundo econômico. Esses países estão passando por profundos abalos e hoje nós, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, por incrível que pareça, os países mais ricos do mundo são os que estão passando por momentos de maiores dificuldades. Mas nós temos também um outro momento que Jesus também nos traz esclarecimentos sobre os tempos que viriam, e Jesus tinha o poder da presciência, o poder de se antecipar o futuro, e Jesus, ele, através de um processo de desdobramento mediúnico, enquanto o apóstolo João estava dormindo, ele foi levado em desdobramento por Jesus para as regiões da espiritualidade maior, e lá Jesus mostra visivelmente a João o que viria no futuro. Não entrando em detalhes, mas superficialmente, para que João pudesse entender. Então nós temos aí o Apocalipse, o livro Apocalipse, que João descreve as visões que ele teve. E ali nós observamos que João, através da sua pobreza de linguagem, ele não tinha condições de descrever tudo aquilo, ele não tinha um vocabulário para descrever todas aquelas coisas que ele tinha observado. Então nós temos, muitas vezes, quando ouvimos falar sobre o Apocalipse, nos assustamos, achamos que é algo que implica em destruição, algo pejorativo. E não, Apocalipse é uma revelação. Jesus revelou a alguns muito que superficialmente, como eu já disse, das situações possíveis que viriam no futuro. E de uma dessas interpretações
que João teve das visões. Por exemplo, uma ele fala que ele via pássaros de ferro que cuspiam fogo. Então, nós, lendo na doutrina espírita, com as interpretações que os irmãos da espiritualidade nos trazem, por exemplo, nessa passagem nada mais é do que aviões. Então, como ele não tinha naquela época um vocabulário para poder utilizar em relação àquilo que ele estava vendo, porque não existia ainda os aviões naquela época, né? Então, ele fala que pássaros de ferro cuspiam fogos que nada seriam que os aviões quando despejam bombas. Então, possivelmente tenha sido essa a visão que João tem observado. Então, nós temos essas respostas, e muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, elas estão relatadas de forma subliminar, de forma sutil, que requer uma atenção mais profunda daquele que faz a leitura daquele texto, para que nós possamos entender o que realmente ali está escrito. E então nós observamos com outros olhos hoje e com conhecimento da doutrina espírita que esse processo de transformação que a humanidade se passaria, ele ocorreria porque ela estaria passando da sua processo, digamos assim, da sua adolescência da Terra para um processo de maturidade. E esse processo de maturidade nos traz muitas mudanças, porque nós temos as reflexões do passado. O ser humano, quando chega à sua idade de maturidade, ele tem condições de poder fazer as suas análises. Então, nós chegando num momento como nós estamos hoje, no processo de maturidade da população terráquea, e onde nós hoje não somos mais levados por crendices ou por uma série de situações que nós tínhamos no passado, então nós vamos observar que este processo vai se acentuar ainda mais. À medida que nós fomos amadurecendo como seres humanos, amadurecendo espiritualmente, e temos esse processo revelado e do que está ocorrendo hoje. Então a transição planetária, ela está disposta, não exatamente como transição planetária, em várias obras espíritas, em particular nas obras básicas, e mais em particular ainda na Gênese e também em obras póstumas de Allan Kardec. Temos também profundas interpretações nas obras de Leon Denis, Camille Flammarion e Gabriel Delany. Então são pensadores que, esses pensadores, alguns deles foram contemporâneos a Kardec. Kardec trouxe a estrutura geral, os parâmetros gerais. E esses pensadores espíritas, eles vieram se aprofundar, eles vieram diluir aquele conhecimento que não estava, digamos, na sua inteireza nas obras básicas. Então nós temos nesses pensadores, particularmente uma obra do Camille Flammarion. Camille Flammarion foi um cientista francês, ou melhor, um astrônomo francês, foi contemporâneo de Kardec, e o contato dele foi com o Espiritismo. Ele se interrogava, tinha muitas perguntas que não obtinha as respostas em outras correntes de pensamento, e um dia ele vai passando por uma galeria em Paris, e lá Kardec estava expondo o seu livro, o Livro dos Espíritos. Ele tomou aquele livro, e leu em seguidinha, ele se identificou com o conteúdo do livro, trouxe muitas respostas para as suas inquirições, e dali ele ficou amigo do Kardec, e ele era um astrônomo de Paris, dos maiores que estiveram. Com 27 anos já era diretor-geral desse laboratório de pesquisas astronômicas de Paris. E tem um livro do Camille Flammarion, dentre vários, que são muito interessantes, um que se chama O Fim do Mundo. Então ele nos relata, como se fosse uma novela,
a percepção dele em relação ao fim do mundo. E Leon Denis também tem em suas obras, em muitas passagens de seus livros, e nos falando de outros mundos, de civilizações de outros mundos, porque muitas vezes nós falamos em civilizações planetárias e muitas vezes nós não somos levados a sério pelo simples fato de que uma nova civilização no outro planeta, isso é impossível. Mas nós temos, dito por o próprio Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se existe morada, é porque alguém mora. Então, voltando ao nosso assunto de transição planetária, nós temos que ver que isso estava nas entrelinhas. Não temos nós que nos admirarmos e não temos que ter medo das coisas que estão sucedendo, que vão suceder. São transformações acentuadas no seio da sociedade terrestre. Dando um salto, dando um pulo, passando pela parte histórica, nós vamos dar algumas pinceladas, indo para Kardec, indo para as obras básicas, em particular nem a Gênese, em que no capítulo 18 nós temos o título São Chegados os Tempos. Então, realmente, os tempos de maturidade chegaram e vamos ter o processo de transformação acentuadíssimo em todos os segmentos da sociedade terrestre. Até agora nós temos sido convidados pela espiritualidade maior, por Jesus, o governador planetário, para que nós venhamos a fazer as nossas transformações interiores. Só que os nossos interesses materiais prevalecem. Nós não temos tempo para pensar em outras coisas que não seja a satisfação dos nossos interesses mais imediatos, em detrimento da espiritualização. E nós podemos observar aqui, fazendo um parêntese, do que está ocorrendo no mundo hoje, com esta pandemia do coronavírus. Estamos todos confinados, o planeta inteiro. Dentre as várias significações e daquelas poucas que podemos fazer uma certa interpretação, porque na realidade nos falta condições de analisar mais profundamente, mas isso vem nos trazer uma reflexão para que nós, como que a espiritualidade nos diz, parem e vamos pensar. Não vamos continuar desta maneira. E como foi que nós paramos? Nos confinando em casa. Todos nós estamos hoje, em maior ou menor grau, adstritos às nossas residências. Então todos nós estamos sofrendo uma certa limitação, digamos assim, voluntária, em relação a essa situação que se apresenta. Mas nesse confinamento, nós estamos hoje tendo mais tempo para nossas famílias. Antes nós éramos, digamos, turistas em casa, passávamos sempre correndo atrás dos nossos compromissos, muitas vezes compromissos sem maior profundidade, mas nós estamos mais em casa, nós estamos vivendo mais em família. O momento que nós temos hoje em casa, nós estamos refletindo mais nos valores, quais são os verdadeiros valores que realmente o ser humano necessita, que é princípio nós termos. Hoje, embora tenhamos amplas condições financeiras, essas condições financeiras não nos permitem fazer uma viagem,
Se temos algum carro de último modelo, nós não podemos transitar com ele. Então, aquilo que nos satisfazia antigamente ou até um tempo atrás, que era satisfazer o nosso, não generalizando, mas satisfazer nosso ego, que as coisas materiais nos propiciavam, hoje nós estamos vendo que realmente isso não é tão necessário. O que é mais necessário é a nossa conduta, é o nosso processo de como nós encaramos a vida, do que é aquilo que é realmente importante para nós. Então, esse processo de pandemia está fazendo com que todos os seres fiquem reclusos dos seus lares. Temos observado, e isso é uma das características. Kardec pergunta, no capítulo 18 da Gênese, qual seria as características da sociedade do futuro, quando fossem chegados os tempos. E os Espíritos resumem solidariedade e fraternidade. E não é o que nós estamos observando hoje, o mundo inteiro procurando ajudar aquelas pessoas ou aqueles países de menores recursos. Quem não assistiu pela televisão, pelas redes sociais, as pessoas saindo aos balcões de seus apartamentos, das suas casas, alguns cantando, outros tocando violino. Então, quando que nós imaginaríamos que isso, em tempos normais, sem esta pandemia, aconteceria? Pessoas levando a sua arte, sendo fraternos, para aqueles outros tantos que também estavam reclusos como ele. Então, somos todos solidários, estamos sentindo que precisamos um dos outros. Somos fraternos. Observamos que não existe diferença entre nós. A única diferença que existe é a diferença de como nos comportamos perante a vida. Essas são algumas das situações que esta pandemia traz. Ao mesmo tempo, também a gente deve concluir que esta pandemia ela não surgiu do acaso. Isso não é uma obra, um castigo divino. Dizendo isso, eu falo como exemplo que nós temos no livro Os Mensageiros, no capítulo, se não me falha a memória, 40, o título é Rumo ao Campo. André Luiz está volitando sobre uma cidade, juntamente com seu instrutor, e o seu instrutor manda ele olhar para baixo. Olhe para baixo, veja aquelas nuvens pardescentas, escuras. Ele olha e ele não entendeu muito, e aí ele fala, mas detenha-se mais, observe mais a fundo. André Luiz, analisando em maior profundidade, viu que eram como que bactérias psíquicas, e essas bactérias psíquicas eram geradas nada mais nada menos por nós homens, por nós seres humanos, que são as viroses mentais, que são as emanações psíquicas que nós, como seres humanos e de uma forma coletiva, geramos essas aglomerações. Então ali estão juntas todos aqueles pensamentos de desarmonia que nós temos, de ódio, de vingança, de vaidade, de orgulho, de cólera. Então são emanações geradas pelo próprio ser humano que trazem essas desarmonias. E a gente se observa hoje que, também nas informações que recebemos, que muitos rios estão voltando à sua normalidade, deixando de ser poluídos. São Paulo, principalmente, a poluição caiu consideravelmente. Em Veneza, os canais de Veneza, que eram bastante
bastante poluídos, estão transparentes, inclusive com peixes. Então, existe uma série de situações que a gente pode ver que isso vem ocorrendo. Então, nós temos também uma informação das obras póstumas, vão permitir a leitura, sobre a regeneração da humanidade, que tem como título Regeneração da Humanidade, e é de Paris, em 25 de abril de 1866. Então, ali, quando se aproximam-se os tempos, né, antigamente nós dizíamos, aproximam-se os tempos, e agora não, agora os tempos são chegados. E Kardec pergunta, né, através desse contato que ele tinha com o espiritualidade, se era o fim dos tempos. Ele disse, literalmente, vou fazer a leitura, ele diz: não acrediteis, porém, no fundo do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não que ser destruída. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Será o fim do mundo da superstição, do despotismo, dos abusos mantidos pela ignorância, pela malevolência e pela hipocrisia. Será o fim do mundo egoísta, orgulhoso e paupérrimo, de tudo que é vil e que rebaixa o homem. Numa palavra, de todos os sentimentos baixos e cúpidos que são o triste apanágio do vosso mundo. Então, analisando esse processo, esse texto em Obras Básicas, aí nos leva a concluir que, na realidade, não será um fim do mundo material, um fim do mundo exterior, um fim do mundo que salte aos olhos, como uma destruição, uma catástrofe de proporções muito grandes, ou uma guerra. Será, na realidade, algo imperceptível, porque as transformações vão ser transformações interiores. Vão ser transformações dentro do ser humano. Vai ser o ser humano fazendo a sua modificação interior. Com base em quê? Com base no Evangelho de Jesus. Então, esse será o paradigma da nova sociedade. Uma sociedade menos egoísta, menos vaidosa, menos consumista, com menos violência, com menos ódio. Uma sociedade com responsabilidade social. Os países terão a democracia cristianizada, se poderíamos dizer assim. Então serão transformações que nós vamos efetuar um a um. E essa transformação não será uma transformação, ela será coletiva, mas não simultânea. Cada um, à medida que for fazendo o seu amadurecimento psíquico, ele vai fazendo suas transformações. Só que anteriormente era de modo muito lento e agora vai ser de um modo muito mais acentuado. Então esse é o fim do mundo, dessa transição planetária, mas a transição planetária em todos os setores das atividades humanas, inclusive dentro das religiões. Aquela crença que não explica de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde iremos, que não explica por que sofremos, por que passamos por momentos difíceis, essas crenças tenderão a desaparecerem. O ser humano hoje está adentrando no período da posse da razão crítica, com muita intensidade. Queremos respostas, mas respostas sensatas. E aí, esse processo de transição planetária, nós, espíritas, além de ter o privilégio desse conhecimento, nós temos a responsabilidade, o comprometimento com esse conhecimento que nós temos. Para que nós possamos levar nos nossos diálogos, as pessoas nos perguntam, muitas vezes, eu sou frequentador da casa espírita, já há algum tempo, o que é isso? O que seria o fim do mundo? Vai desaparecer tudo? A Terra vai desaparecer? Respostas
são exatamente o contrário. Nós estamos saindo do momento de dificuldade para momentos muito bons, maravilhosos, que nós sequer podemos imaginar. Mas para isso é necessário que essas transformações ocorram e ocorram com mais intensidade nesses momentos atuais. Então, não tenhamos medo dessas ocorrências que estamos observando. Não tenhamos receio, tenhamos confiança em Deus. Façamos as nossas transformações íntimas com base em Jesus, o nosso Mestre. Esse é o nosso farol, esse é o nosso guia. No Evangelho de Jesus nós temos as estruturas necessárias para serem utilizadas em todas as áreas do conhecimento humano. Então nós estamos passando e vamos agora acelerar para essa nova etapa, para num mundo próximo, num momento mais próximo, nós entrarmos definitivamente em um mundo de regeneração, onde, embora o mal ainda exista, não mais vai prevalecer como hoje prevalece em um mundo de expiações e provas. Teremos os nossos interrelacionamentos construídos em novas bases, em base de amizade, de fraternidade, de solidariedade, em bases de interesse recíproco em viver melhor. Então esse seria, em algumas palavras superficiais, peço desculpa aos irmãos se porventura não tenha sido um esclarecimento profundo ou maior aos irmãos, mas é que este assunto ele tem fontes inesgotáveis para que possamos pesquisá-lo e ao mesmo tempo nos falta às vezes palavras para poder abrangê-lo em toda a sua intensidade, mas resumindo, transição planetária, destruição no sentido de transformação para que tenhamos o progresso em outras bases espiritualizadas. Tenhamos a certeza que nós não estamos sozinhos nesse barco, como todos nós falamos. Jesus e seus mensageiros divinos na espiritualidade dão o suporte necessário para que essas transformações ocorram de forma tranquila, embora muitas vezes nós nos assustamos e ficamos muitas vezes preocupados com o que poderá vir. Tenhamos tranquilidade. Somos espíritos imortais. Por mais que venhamos em algum momento que ter que retornar à nossa verdadeira casa, a casa espiritual, o plano espiritual, melhor dizendo, o que perece é o corpo físico, mas somos imortais. Somos cidadãos do universo. Poderemos reencarnar aqui na Terra ou em qualquer outros mundos do universo. Então, a mensagem que eu trago é de esperança, de otimismo, que sejamos testemunhas vivas do que está ocorrendo, mas que venhamos a tirar lições e experiências com este aprendizado, para que depois que nós superarmos esses momentos de dificuldades, porque tudo é superado, imaginemos, por exemplo, quem estava em 1940, 41, no auge da Segunda Guerra Mundial, cidades destruídas, agricultura destruída, indústrias destruídas. Se nós estivéssemos lá em 1941, nós diríamos o quê? Pensaríamos o pior, o mundo está destruído. Mas não.
superando aquela dificuldade criada pela ambição dos seres humanos, tivemos, posteriormente, uma era de grande progresso. E assim vai suceder agora. Vamos sair dessa situação para uma evolução, não só como outrora, uma evolução do ponto de vista intelectual, mas agora será uma evolução do ponto de vista espiritual. Ciência e religião juntas, no mesmo nível, pairando no ar, equilibradas, a asa da religião, da asa da ciência, uma preenchendo a outra. Esta é a sociedade maravilhosa do futuro que nos aguarda. Aguarda todos nós, seres humanos da Terra, indistintamente, seja de que credo for ou que não tenha nenhum credo. E esse processo de transição planetária, ele nos convida para que deixemos os nossos preconceitos de raça, de religião, política. Temos muitas brigas, inclusive familiares, por posicionamentos políticos, posicionamentos tolos. Que não seja a cor da pele que faça a diferença entre as pessoas. Que não seja a orientação sexual que venha afastar as pessoas. Que sejamos tolerantes conosco e com o próximo. Que façamos o nosso auto-perdão para que possamos também ter as estruturas necessárias para perdoar a terceiros. Que sejamos humildes em pedir perdão, pedir desculpa. Então essas são palavras que vão ser muito corriqueiras na sociedade do futuro. Como dizem os ingleses, can I help? Vamos perguntar muitas vezes, posso ajudar? Em que eu posso ser útil? Essa é os paradigmas, as estruturas da sociedade nova que aí se apresenta. Vamos dignificar a nossa existência com atitudes nobres. Vamos dignificar a nossa vida enquanto aqui na Terra com pensamentos de amparo, de assistência, um pensamento de perdão, um pensamento de ajuda. Vamos filtrar os nossos sentimentos. Vamos deixar que passem apenas aqueles sentimentos de amor, as virtudes morais, a caridade, a fé, a esperança, essa trindade, a misericórdia. Vamos nos colocar no lugar dos outros. E assim nós vamos estar contribuindo individualmente para que isso se reflita coletivamente num mundo melhor, que com certeza está chegando. As pessoas dizem, quando voltar à normalidade, a normalidade em termos do que era não vai voltar mais. Vai ser uma normalidade com outros parâmetros. Então, finalizando, gostaria então de agradecer esta oportunidade, a Associação Espírita Tiradentes, por este convite e que possamos ter outros encontros, hoje virtuais, para que possamos falar um pouco de doutrina espírita, para fazermos diálogos com base nessa doutrina maravilhosa que nos vem trazer todas as respostas que nós precisamos para as nossas vidas. Muito obrigado.